A gente fala agora sobre a reportagem de capa da Cruzoé, que trata do recuo do governo Lula no caso do Pix, esse caso que comoveu aí muita gente ao longo dessa semana. Foi o caso de comoção nacional que rendeu bastante. Olha só a capa da Cruzoé, mais uma vez sintetizando esse capítulo da história recente do país. Quem mexeu no meu Pix? Governo compra briga com a sociedade ao monitorar transações. E a gente vê aí o leão. Pois é, a receita ficou associada ao leão depois de uma peça de campanha que usava o animal como personagem e ele está lá comendo a maquininha do Pix. As pessoas entenderam qual que era a questão, né? A questão ali era um controle maior sobre as transações financeiras das pessoas, e aí pessoas que hoje não pagam imposto de renda teriam ali uma pressão maior, poderiam ter uma pressão maior no futuro para pagar e pagar caro, né? No Brasil a gente paga 27,5% sem ter uma contrapartida, serviços de qualidade. E aí o brasileiro entendeu que isso que o governo estava propondo não era condizente, né? Cobrar mais sem oferecer nada em troca. E tem o caso específico que foi também motivo de muita gritaria nas redes sociais, e digo gritaria aqui até no bom sentido, no sentido de que o debate público está aberto a que se critique medidas públicas, ao contrário do que andam dizendo aí em outras emissoras, que atacar medidas públicas é crime. Não, houve uma gritaria a respeito, por exemplo, do que poderia acontecer com trabalhadores informais, que eventualmente recebem o dinheiro na mão e aí gastam e fazem Pix para lá e para cá, etc., sem exatamente ter um histórico de declaração. É claro que cada um pode fazer o seu juízo, né? Mas o fato é que a medida do governo ia gerar maior fiscalização. Ela não é uma taxação direta do Pix, porém, como explicamos aqui desde o começo, porque tem emissora hoje que está explicando só hoje, justamente porque nós esclarecemos os fatos ao longo dos últimos dias, filtrando inclusive o que disse a oposição. Então, uma vez fiscalizada essa movimentação global do cidadão, inclusive dos trabalhadores informais, essas pessoas ficariam suscetíveis a serem tributadas. Então, quer dizer, não é a tributação direta do Pix como modelo de pagamento. É um monitoramento, inclusive dessas transações digitais, que poderia resultar numa tributação do cidadão mais adiante. Então, houve, de fato, uma gritaria nesse bom sentido de as pessoas terem liberdade de expressão e de crítica em relação a medidas públicas, e houve um recuo do governo. Duda Teixeira. E sendo esse um governo que não é incapaz de cortar os próprios custos, os próprios gastos, é um governo que mantém vários dos seus privilégios, aí é um governo sem moral para pegar e pedir que a sociedade faça um sacrifício extra. Acho que esse é um dos pontos que a matéria do Wilson toca e acho que é uma análise acertada aí. Pois é essa legitimidade que o governo Lula não tem para fazer uma medida que, em um país democrático, civilizado, com instituições funcionando e com, vamos dizer assim, uma renda per capita mais alta, sem a avacalhação geral da República Brasileira, de repente não ia gerar gritaria alguma. Porém, o que a população vê pelo noticiário é um monte de políticos e de autoridades que não só ficam blindados, como impõem sigilo sobre os próprios gastos e que torram dinheiro público, ou seja, dinheiro dos próprios pagadores de impostos. Então estão lá torrando o dinheiro dos pagadores de impostos, aí dizem que não tem mais dinheiro e vão lá fiscalizar mais ainda os pagadores de impostos, inclusive aqueles menores, o pequeno contribuinte, como muitas vezes se diz. Então há uma reação pela falta de legitimidade. Ricardo Kertzmann está na linha com a gente, você quer complementar? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para todos os nossos queridos amigos antagonistas. Olha, no frigir dos ovos, no final disso tudo, o que a gente tem, é uma situação que deveria ser normal, deveria ser corriqueira, porque assim no mundo inteiro, todos os órgãos oficiais de arrecadação, de fiscalização e de tributação se utilizam de ferramentas, de informação para justamente perseguir
uma maior arrecadação? Inserir o maior número de pessoas no sistema formal para poder efetuar as devidas cobranças de impostos. É assim, repito, no mundo inteiro, e é o correto. O problema, Felipe, é que a gente vive em um país em que as leis valem para alguns e não valem para outros. A gente mesmo discutiu isso, debateu isso aqui, relembrando um caso envolvendo um ministro da Suprema Corte, que quando foi alcançado por uma fiscalização interna da Receita, se usou do poder, né, para poder interferir nisso e escapar, né, dessa fiscalização. Dois ministros, na verdade, né, porque eram as esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, e o Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news, entre outros motivos, e não são os outros motivos que geralmente são alegados, são outros motivos porque tinha procurador da Lava Jato que estava apontando manobra no Supremo para levar os casos para a justiça eleitoral e gerar impunidade. Esse era o outro motivo. Agora, um dos motivos era justamente haver uma apuração da Receita que atingia a sua esposa. Então, no próprio primeiro momento de abertura do inquérito das fake news, já se visou uma reação àquela apuração da Receita que atingia ali as esposas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, e como o Toffoli, ao abrir de ofício o inquérito das fake news, ele entregou a relatoria sem sorteio para o Alexandre de Moraes, o Moraes, aliado dos dois, e credor, vamos dizer assim, nesse sentido, do ponto de vista político, porque fez algo que foi do agrado deles, né? Ele foi lá e suspendeu não só a apuração da Receita, como 2 auditores fiscais. Então é o que eu estava falando, essas autoridades poderosas, elas têm o poder de se blindar contra eventuais apurações e o pequeno contribuinte não tem. E, no entanto, toda a fiscalização vai para cima dele. Continue. Outro ponto, Felipe, é o mau uso desse dinheiro que nos é tomado, né? Do dinheiro que é arrecadado pelo Estado. Aí, quando você junta as duas coisas, uma fiscalização e uma possível punição seletiva para quem sonega impostos, com o mau uso daquele dinheiro que nos é tirado, você tem essa percepção da população que é o seguinte: poxa, eu que estou fora, né, desse sistema, que eu estou fora dessa vigília atualmente por parte da Receita Federal, porque eles não monitoram o PIX. Essa turma, olhando pelo lado próprio, pelo lado só dela, ela fala assim, pô, agora os caras vão me controlar também, tirar o meu dinheiro que hoje não tiram, e isso não é correto, porque a tributação tem que atingir todo mundo, mas ao se verem nessa situação, eles olham e falam assim, pô, então agora eu vou pagar imposto, porque os tubarões não pagam, eu pago para continuar usando meu dinheiro, para bancar Janja Palusa, para bancar 39 ministérios, para bancar toda a farra, eu não quero. E aí, né, causou essa gritaria justificada de toda a população. E não só para que as autoridades torrem o dinheiro dessa maneira, mas que também elas não entreguem serviços públicos de qualidade. Quer dizer, as pessoas olham para a saúde, olham para a educação, olham principalmente, porque parece que não importa isso para as autoridades mais poderosas do Brasil, para a segurança pública, na verdade para a insegurança pública, e falam, o que eu estou tendo de retorno pagando imposto? Na verdade, o que eles estão fazendo é uma grande farra em Brasília com o dinheiro dos meus impostos. Então é claro que há uma reação quando o Estado vem para cima do cidadão. Eu noticiei aqui, destaquei essa informação, que nesse ano de 2025, o valor total de emendas parlamentares é superior a 50 bilhões de reais. A Transparência Internacional Brasil, quando eu destaquei isso lá no X, foi e compartilhou para chamar ainda mais atenção. É muito dinheiro e não tem planejamento nenhum. O que aconteceu às vésperas do ano novo? Esse último, 2024, 2025, do que eu estava tratando aqui antes de viajar, caiu uma ponte no Maranhão, numa rodovia federal, e os veículos desabaram, pelo menos 8 que estavam em cima da ponte. Brasileiros morreram porque não tinha manutenção naquela rodovia federal, que deveria ser objeto de preocupação do governo, deveria ser objeto de preocupação do DENIT, do órgão responsável, que já foi foco de escândalo de corrupção, que é usado para tomar lá da cá, deveria ser foco de preocupação de parlamentar, principalmente aqueles que têm reduto eleitoral na região. Quer dizer, cadê o dinheiro das emendas parlamentares? A rodovia federal, em primeiro momento, ela é
responsabilidade do governo federal. No entanto, os parlamentares podem contribuir também. E tinha parlamentar lá mandando verba para show, mandando verba para tudo aquilo que eles acham que pode render voto, que rende cabidão de emprego para companheirada, e ninguém foi lá cuidar da ponte, que a população já estava apontando como numa situação perigosa. Então, quando a gente vê esse mau uso do dinheiro público, sem planejamento, sem qualidade de serviço, e com farra e ainda imposição de sigilo sobre gastos, cidadão, olha aí, vai cobrar de mim? Que já tô aqui suando a camisa para trabalhar, tenho que dar tantos meses do meu trabalho para o governo, que vira meu sócio sem fazer nada por mim. Então, tem uma legitimidade na reação crítica da sociedade. Isso quer dizer que a medida, em qualquer circunstância, ela é medida errada, ou ela é medida abusiva? Não, se tudo corresse da maneira correta, de repente é isso, a gente não estaria nem discutindo essa questão. Seria algo protocolar, uma questão burocrática, mas não é a realidade do Brasil. Você quer falar, Duda? Diga. Quero. E essa legitimidade que o brasileiro tem de reclamar, ontem o Lula sancionou a reforma tributária com o maior IVA do mundo, 28%. Não tem nenhum outro país que cobre um imposto em cima de mercadoria tão alto. E o Brasil, nem de longe, é um país que oferece serviços que tenham alguma razoabilidade, né, com todo esse valor que é arrecadado. É um governo gastador e que gasta mal, né? Não só porque tem as emendas parlamentares, dinheiro que vão para não sei que lugar, mas porque a máquina pública é um grande cabide de emprego, está desatualizada e, vez por outra, é usada em benefício dos próprios políticos e não da população. Então, vez por outra não, com frequência. Então, o Brasil tem toda, assim, legitimidade para fazer essa reclamação. Pois é, dito tudo isso, depois desse recuo do governo Lula, após as críticas da oposição, que mesmo reconhecendo que não haveria taxação imediata desse modelo de pagamento PIX, lançou desconfiança sobre o risco de cobranças futuras, convém sim lembrar o que dizia Paulo Guedes sobre tributar transações digitais, incluindo, claro, o próprio PIX. O antagonista reúne aqui algumas declarações do então ministro da Economia, de Jair Bolsonaro, em defesa da tributação, todas elas filmadas e registradas em vídeo. Eu fui lá fuçar o baú e compilei tudinho, porque aqui a gente sempre vai mostrar o que os governos fazem, o que os governos fizeram, mesmo que os ativistas não gostem. Quem quiser ver só o que um lado faz, vai seguir influencer de rede social que é ativista, que joga pra galera, né? Aponta a sujeira só do lado da esquerda, outro aponta a sujeira só do lado da direita, um aponta só a sujeira do Lula, outro aponta só a sujeira do Bolsonaro. Então, vamos lembrar aqui, e não estou falando nem que é sujeira, estou falando simplesmente que é informação. Depois a gente vai fazer a análise. O que dizia o então ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes? Pode soltar. A ideia de tributar não só consumo e renda, mas também transações, era uma ideia que nós consideramos desde o início. Nunca foi a CPMF. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Então, nós estamos procurando essa base. O imposto sobre transações foi usado e apoiado por todos os economistas brasileiros no governo Fernando Henrique. Quem criou o imposto sobre transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce tanto. Mas isso vai ser uma opção também da classe política. Eles têm que decidir. Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as distorções causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho têm, aí eles decidem. É uma opção difícil. Se vocês quiserem, eu posso ser mais breve, eu posso até ser monotônico. Vai ter imposto sobre transação? Estamos estudando uma ampla base. E aí nós chegamos ao imposto sobre transação, que é o seguinte: o que você prefere? E nós fizemos, o imposto de transação tem uma acumulatividade muito grande. Nós pegamos uma cadeia de produção de 10 elos.
e botamos lá, bota 0,2 aí, como foi na época lá do Fernando Henrique, que criou esse imposto com o apoio de todo mundo, era temporário, mas arrecadou de tal forma, tão bem e tão estável, que ele ficou durando 12, 13 anos. Porque ele arrecada mesmo. E não teve evasão, não teve desintermediação, não teve crise bancária, não teve nada. Teve que sonegador pagou, traficante de droga pagou, padre pagou, todo mundo pagou, porque almoçou, pagou, pip, teve a transação, você pagou. Então, você tem que escolher. O que você prefere? 20% de encargo trabalhista? Ou você prefere 10% de encargo, 13% de encargo e pagar um zero merrequel? Escolhe. Escolha. Pode escolher. Nós vamos dar essa escolha para a sociedade. E aí deixa a opção de banco pagaram todos os economistas para escrever isso contra. Todos apoiaram quando o Fernando Henrique criou. Depois que entrou Lula, não sei o que, todos escreveram contra. Eu não estou nem aí para isso, eu quero saber se é uma base estável de arrecadação. Como é que eu pego a Netflix? Como é que eu pego o Uber? Como é que eu pego esses caras? Não tem jeito de pegar que não seja uma transação. Então, dá uma triscada lá e vamos ver. Ah, esse imposto é velho. Será? O IVA é um imposto industrial, é do tempo que você pegava a salsicha, fazia virar linguiça, depois botava no plástico. É complicado, é muito mais complicado do que um imposto de transação. E é uma base estável. Pode arrecadar 150 bilhões, pode criar aí, de repente, 3, 4, 5 milhões de empregos, porque reduziu os encargos trabalhistas. Vamos deixar essa escolha para a sociedade, para a classe política. Nós não vamos inventar nada. Vamos botar isso na mesa e deixa todo mundo escolher. É uma proposta conciliatória. E nós estamos preparados para qualquer resultado. Não tem problema. E a gente exibiu, no fim do último bloco, as declarações, pelo menos em 4 circunstâncias diferentes, do Paulo Guedes, então ministro Jair Bolsonaro, sobre tributar transações digitais. Ele defendia isso abertamente. Agora, colocando para debate, colocando para avaliação e crivo da classe política, e no final, evidentemente, a medida acabou não passando, é uma medida impopular, já era impopular e continua, como a gente viu nessa semana, por uma reação ainda mais forte diante de uma medida diferente. E aí, Duda Teixeira, a gente tem que analisar os pontos, até para minimizar a gritaria, que sempre tem, porque ativista não gosta que jornalista mostre a história dos fatos e das falas. Então, a gente faz aqui as distinções. Quem é que defende ou defendeu taxação de PIX ou tributação de transações digitais? Quem fez isso foi o governo Bolsonaro por meio do Paulo Guedes durante meses. A gente mostrou aqui 4 circunstâncias diferentes. Durante meses ele tinha essa proposta de tributar transações digitais. Foi isso nesse ponto, tá? Tem outros pontos que as pessoas fazem juízo de um lado, fazem juízo do outro, um é melhor, outro é pior e tal. Estou falando sobre esse ponto específico. O governo Lula taxou o PIX diretamente, ou propôs a taxação do PIX, tributação de transações digitais, não fez isso. O que o governo Lula fez? O governo Lula, por meio da Receita Federal, com o secretário nomeado pelo presidente, estabeleceu a inclusão desse modelo de pagamento do PIX no monitoramento, quer dizer, na obrigação de que instituições bancárias e outros entes fornecessem dados das pessoas que tivessem movimentação global superior a R$5 mil no caso de pessoa física ou R$15 mil no caso de pessoa jurídica. Ou seja, estabeleceu isso que a gente acabou sintetizando como monitoramento do PIX. Tem algumas nuances aí, mas enfim, a gente já detalhou isso ao longo dos últimos dias. Esse monitoramento, como a gente enfatizou, ele poderia gerar uma tributação das pessoas que fossem percebidas como sonegadoras. Então tem a diferença. Paulo Guedes defendia a taxação das transações digitais, o governo Lula estabeleceu diretamente ali o monitoramento e gerou toda uma reação já com o monitoramento, antes da eventual tributação da pessoa, né? Não diretamente do modelo de pagamento. Aí tem outros elementos, mas eu vou deixar para o Duda Teixeira e a gente vai se somando aqui nessa análise. Fala, Duda. Bom, do ponto de vista de um ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ou até do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a CPMF ou qualquer tipo de tributação de transação digital financeira é muito atraente, né? O Paulo Guedes fala ali da CPMF é um sonho para ele, né? Porque é muito fácil ali, você avisa os bancos, fala assim, olha,
Daqui para frente, toda a transação pega ali 0,5%, é um valor pequeno, proporcional ali do valor total, e ele fala ali, olha, entra um bom dinheiro no caixa do governo e que é uma constante, né? Você não fica oscilando. Puxa, é maravilhoso, né? Do ponto de vista ali do cara que está executando, que tem a responsabilidade de equilibrar as contas do governo, por exemplo, né? Agora, por que a CPMF ou o tributo do PIX no Brasil hoje não cola, né? O Fernando Haddad nem pode falar isso. Porque o brasileiro aprendeu que o governo toda hora ficava criando imposto novo. A CPMF, a princípio, era um imposto que ia ser transitório, tinha ali um problema a ser resolvido, mas ficava ad eterno, né? Ele não saía jamais. E o governo, com esse dinheiro extra entrando no caixa, não se preocupava em fazer a lição de casa, que era, de fato, ficar mais eficiente e cortar custos. Então, hoje tem, tanto no Congresso quanto na população brasileira, não tem mais uma tolerância para criar um outro imposto em relação que tribute aí as transações financeiras. Outro ponto que se coloca também em relação à CPMF ou qualquer tributo no PIX é que ele acaba estimulando as pessoas a usarem dinheiro, né? Falou-se nisso essa semana, tinha gente que não estava querendo usar o PIX, e aí estava pedindo para todo mundo usar dinheiro, ou então se quer pagar no PIX vai ter que pagar mais caro. Quer dizer, porque a partir do momento que você usa o Pix, você entra no radar da Receita. O dinheiro vivo não entra diretamente no radar da Receita. Você acaba fazendo esses negócios informais sem que o Estado fique monitorando se você está gastando mais do que recebe, oficialmente, etc. O sujeito, no caso da CPMF, fala assim, eu não não vou te mandar um cheque pelo banco, porque eu vou ter que pagar lá um e tanto %. Eu vou sacar o dinheiro e vou lá e te pago. Então, que esse tipo de transação ele dificulta a formalização da economia, ele acaba estimulando as pessoas a usarem o dinheiro, e aí o dinheiro você saca no caixa e ninguém controla e você não paga imposto nenhum. Também existem maneiras de conter isso, né? Por exemplo, a hora que você pode pôr um imposto no saque no caixa automático. Você vai sacar R$100, você paga R$1 para o banco, por exemplo, né? Mas o que acontece hoje é que, de qualquer forma, o brasileiro não aceita, né, esse tipo de transação, porque sabe que isso daí ajuda demais o governo e o governo não faz a sua parte. Por isso que o Haddad não pode nem propor uma coisa desse tipo. O Paulo Guedes, em determinado momento, ele fala até do valor, né? Ele fala assim, e é uma base estável, pode arrecadar aí 100, 150 bilhões de reais, né? Pode criar aí, de repente, 3, 4, 5 milhões de empregos, porque reduziu os encargos trabalhistas, porque ele fazia isso, né? Esse trade-off. Vamos taxar aqui, tributar as transações digitais, mas eu vou desonerar a folha e tal. Fazia parte ali do pacote para tentar emplacar aquelas medidas. Diga. Agora, imagina hoje, com um imposto desse tipo, o nosso Congresso fominha do jeito que louco por emenda parlamentar, né? Se entram 100 bilhões de reais a mais no cofre, imagina quantos vai sair 80 bilhões, 90 bilhões ou até mais em emenda parlamentar. Imagina quanto que o Congresso ia engolir, né? Quanto que ia levar para si. Se a Receita é o leão, qual será o bicho do Congresso? Aliás, quem definiu esse bicho, não se referindo ao Congresso, mas aos petistas, foi o Emílio Odebrecht, no seu depoimento de delação premiada, que ele falou que o pessoal estava querendo tanta propina que tinha passado de jacaré a crocodilo, né, que é um animal maior, ali tem uma diferença de alguns metros. Ricardo Kertzmann, o que você destaca aí depois desse vídeo do Paulo Guedes e dessa semana com essa repercussão imensa do caso do PIX na gestão petista? Felipe, se a gente pode apontar algo de positivo e de diferencial entre o que queria o Guedes e o que planejava, em tese, esse governo, é a sinceridade, né? O Paulo Guedes nunca deixou de ser sincero, né? Sincero até mais do que deveria para uma autoridade pública da importância dele. Ele fala de forma claramente o que ele gostaria de fazer.
Esse governo prefere ir por caminhos mais obscuros, né? Caminhos mais oblíquos. Não, a gente quer punir, quer fiscalizar crimes, tráfico de droga, enfim. Né? Então, acho que isso não deixa de ser louvável, em que pese, no final das contas, o dinheiro ser arrecadado, tanto para esse governo quanto para o outro, para gastos que não fazem jus ao dinheiro que a gente entrega. Só para reforçar o seu argumento, Ricardo, só para reforçar, porque a gente enfatizou aqui ao longo da nossa cobertura que o governo Lula em nenhum momento foi sincero em relação ao fato de que as pessoas que fossem pegas nesse radar ampliado da Receita sobre o Pix, elas poderiam ser tributadas depois. Inclusive o pequeno contribuinte, inclusive o trabalhador informal. Então o governo Lula não disse isso sinceramente com todas as letras. E acabou tomando a repercussão aí negativa por parte da oposição, ecoada na sociedade. É isso que eu chamei a atenção, que está sendo dito agora só, depois de uma semana de discussão pública, pela imprensa amiga, vamos dizer assim. Está chamando a atenção. Não, mas lá na frente a pessoa ia acabar tributada. Então, não houve essa transparência, de fato. Depois a gente entra no juízo de valor sobre as coisas que são defendidas, mas que o Guedes colocou lá para jogo de uma forma transparente. Eu defendo isso aqui, acho que isso aqui é importante, como compensação ofereço aquilo ali, vocês decidem. Isso aí não resta a menor dúvida. Diga, Ricardo. Um outro ponto também, e a gente sempre fala sobre o tal do duplo padrão moral, é porque muita gente que hoje critica o governo, né, por esse tipo de medida, ficava calado a essa época. O Guedes, ele defendia abertamente a tributação de dividendos. Ele defendia isso ferrenhamente, dizendo que isso acontecia nas principais democracias do Brasil. Agora, Felipe, o ministro Fernando Haddad, ele está te devendo créditos, tá? Se botar a lista aí de todo mundo que me deve crédito, é alta, viu? A cada dia, o que tem de editorial aí que repete as expressões que a gente usa no Papo Antagonista, comentarista de rádio, de TV, quando fala coisa com coisa, quando não é movido aí a esse adesivo da imprensa amiga, olha, a lista é grande, hein? Mas continue, por favor. Porque você logo cedo, né, fez a curadoria desses vídeos, o Antagonista publicou isso bem cedo, e à tarde, numa entrevista do ministro, aliás, uma entrevista completamente fora de propósito, ele vai e cita que o Guedes defendia. Ele cita basicamente o vídeo que a gente publicou. Eu acho que ele tem que te pagar uma cerveja. Cruz credo, né? A gente faz o dever jornalístico de expor as informações e a história dos fatos como eles são. Se a gente fizesse cálculo político, a gente omitiria a informação. É isso que faz influencer, é isso que faz propagandista. Então a gente mostra algo que pode ser usado negativamente sobre o governo Bolsonaro, o petismo usa. A gente mostra algo que pode ser usado negativamente sobre o petismo, o bolsonarismo usa. Isso é assim o tempo todo. E eu vou voltar ao ponto da hipocrisia daqueles que, diante da defesa aberta do Paulo Guedes de taxação, tributação de transações digitais, se calaram. Então, assim, era muita indignação agora, por que não teve indignação também naquela época? Então a gente vai olhar a questão aqui por todos os lados. Duda Teixeira, só para a gente arrematar todas essas ponderações a respeito do que havia no governo Bolsonaro, do que houve agora no governo Lula. A gente viu que viralizou com centenas de milhões de visualizações o vídeo do Nicolas Ferreira, deputado federal bolsonarista, contra essa iniciativa da Receita Federal no governo Lula de monitorar o Pix, mesmo que ele reconheça que não fosse uma taxação do Pix. No entanto, mostrou uma desconfiança de que pudesse haver uma cobrança futura, porque o governo não tem palavra, etc. Vários outros integrantes do bolsonarismo, e aí eu não estou falando do cidadão comum, que tem essa posição por princípio fixa ou porque já está sobrecarregado com a carga tributária, independentemente do governo, acaba reagindo. Mas teve muito bolsonarista que reagiu, inclusive até vários deles, não todos, como a gente mostrou, tentando no começo, pelo menos, quando ainda não estava tão claro, emplacar que o governo Lula estava taxando o Pix. Eles estavam, do ponto de vista do conteúdo, repudiando a taxação do Pix. E durante meses o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, defendeu a taxação do Pix. Você viu esses bolsonaristas naquela época sendo tão incisivos, vindo a público, gravando vídeo, com esse posicionamento para dizer que aquilo não podia acontecer de jeito nenhum?
Então, assim, a gente sempre chama atenção para esse duplo padrão, para incoerência, porque aqui a gente age por princípio, independentemente das pessoas e da situação específica. Diga. E é um fato que a gente tem hoje no Brasil uma boa parte da oposição que esqueceu tudo que eles estavam falando ou que eles estavam se calando em tempos antigos aí. Eles só estão procurando qualquer oportunidade para ir lá e espizinhar o Lula, em criticar o Haddad, em fazer algum videozinho que seja... assim como também tem gente que é aliado do governo Lula, claro, que o tempo todo também está fazendo acusações bobas, até tolas, contra a galera da oposição. A gente vai falar da figura mais ilustrativa disso, inclusive, em instantes, que é o André Janones. Falta aí nos políticos brasileiros um pouco de constância, né? de coerência, né? de manter realmente... a gente não tem no Brasil partidos que sigam uma linha mais programática, né? Que deixa ali muito claro, olha, a gente precisa reduzir os custos do governo, vamos fazer dessa e tal maneira. E aí... às vezes até faz sentido, né? O Paulo Guedes está sendo sincero, mas a gente vê ele ali fazendo um cálculo, né? Do tipo, olha, a gente precisa reduzir a oneração da folha de pagamento. Se a gente fizer isso, as empresas vão contratar mais pessoas, porque vai ficar mais barato contratar a gente. Aí a gente deixa de arrecadar e a gente vai arrecadar de outra maneira. Então, ali o Paulo Guedes aparentemente está querendo fazer uma política decente, né? que tenha um propósito. Agora vou falar aqui do Fernando Haddad, não é isso, né? Ok que reduzir a sonegação deveria ser um objetivo de qualquer governo brasileiro. Mas o Haddad faz isso porque ele já está há 2 anos que ele não consegue apresentar um corte de gastos convincente. Não consegue fazer isso, é incompetente, né? Ou é sabotado pelo Lula, que seja. Então, a gente... Quando o cara permanece no cargo, não dá para dizer que é sabotado, porque é cúmplice. Ele está lá, ele aceita ficar naquela posição. Então, quer dizer, se ele está sendo impedido pelo chefe, e ele vai ficar com o rótulo de incompetente, não dá, ele aceita essa condição. Se você aceita e não entrega, então você merece ser criticado negativamente. E aí o que eu vejo, por exemplo, no Paulo Guedes, ali é um cara tentando fazer política, né? Fazendo um planejamento, priorizar umas áreas e não outras. E aí o Haddad, eu acho que realmente, a impressão que dá é um cara completamente perdido, que não consegue fazer o mínimo e aí não tem moral para fazer mais nada. Ricardo Kerstmann, tem uma frase que ressoa ali na intelectualidade americana, que é muito boa, que é: a política é o cemitério dos princípios. O que você acha? Eu acho que a política, ela é o cemitério dos princípios, mas um passo anterior, né, antes de chegar ao cemitério, é o tipo de cadáver que vai para lá. Eu acho que, infelizmente, né, a gente tem uma má qualidade de cadáveres indo para o cemitério, que acaba descambando nesse tipo de situação. E aí, só para completar aqui esse tema anterior, né, quero fazer uma brincadeira, parece que para algumas pessoas há uma diferença daquele bandido que te assalta, né? Se um bandido te assalta chega com o revólver e fala, me passa a carteira, ele gosta do bandido, ok. Mas se vem outro bandido por trás e tira a carteira assim, de fininho, ele vai achar ruim. Gente, levou o dinheiro embora. Quando o Estado leva o nosso dinheiro embora e não devolve, a mim pouco importa que lado que se foi com transparência, sem transparência, levou meu dinheiro e não devolveu o serviço. Pronto. Exatamente. Aliás, a gente publicou essa compilação do Paulo Guedes e teve muito leitor, ouvinte, espectador que é antagonista, que tem essa naturalidade em defender o povo diante daqueles que usam o Estado, que estavam falando exatamente isso. Olha, a briga não é esquerda e direita, a briga não é Lula e Bolsonaro.
É o povo contra aqueles que estão usando o Estado para extorquir o povo, para fazer farra com o dinheiro do povo, aqueles que estão usando o Estado para perseguir os críticos. Essa é a briga, entre aspas, né? Porque a gente não está falando aqui de nenhuma violência, mas da vigilância, da fiscalização exercida pela sociedade sobre o Estado que quer fiscalizá-lo para tirar dinheiro mais ainda do seu bolso, sendo que faz mau uso. Então, repito, em circunstâncias assim utópicas, de repente a gente nem estaria discutindo, mas diante de tudo que essas pessoas, esses populistas autoritários fazem no seio do Estado brasileiro, a cobrança, seja aquela defendida pelo Guedes, de tributação de transações digitais, seja essa feita pelo governo Lula, de monitoramento do PIX para eventual tributação, ela pega mal, porque as pessoas que estão por trás dessas propostas, ou pelo menos aquelas que já estão no Estado há muito tempo, impelindo outras a fazer esse tipo de proposta, elas não fizeram o dever de casa. E o que a população está cobrando é que os políticos primeiro façam o dever de casa, depois vá lá bater na porta e no cofre e no bolso dessas pessoas. Diga. Agora, sobre fazer o dever de casa, né, a gente comentou aqui que esse governo não está conseguindo cortar os custos, cortar os gastos. Agora, tem um agravante nessa história toda que o Lula, a Gleisi Hoffmann, muita gente no PT, eles não acham que tem que cortar gastos, né? Eles acham que quanto mais o governo gastar, melhor, porque na concepção deles, a economia cresce quando o governo gasta mais, porque isso é um investimento, né? Gasto é vida. Nem os da Janja querem cortar. Então, isso torna tudo ainda pior, né? Porque o brasileiro entendeu ali que está aumentando o controle, que ele vai ter que pagar um imposto de renda muito maior e tem um governo que gosta de gastar, né? Acho que isso é um agravante. E o deputado lulista André Janones disse que vai pedir a abertura de uma CPI para investigar o também deputado Nicolas Ferreira por crime contra a economia popular. Crime contra a economia popular, no vídeo sobre o caso Pix. Vamos assistir e depois nós comentamos. Esse programa é muito generoso, a gente passa cada coisa aqui para vocês. Pode soltar. Tá aqui, pedido de CPI para investigar o crime cometido por ele, que não é chupeta, chupetinha, é um bandido criminoso, o senhor Nicolas Ferreira, que essa semana espalhou uma série de desinformação sobre o Pix. O que o senhor Nicolas Ferreira não sabia é que ele cometeu um crime tipificado no artigo 2º da Lei 1521 de 51, um crime contra a economia popular. Gente, só tem duas maneiras de parar essa turma. Uma é criando uma outra mentira para desviar o foco da mentira criada por eles. Como nós não vamos descer no nível deles, nos resta a segunda opção, que é agir através da justiça. Para que essa CPI seja instaurada, eu preciso que 171 deputados federais assinem essa CPI junto comigo para a gente entender como que esse crime foi orquestrado. O crime que foi liderado pelo senhor Nicolas Ferreira, mas que teve a participação de outros, né? Outros deputados federais, como o senhor Gustavo Gaia, o senador Flávio Bolsonaro. E vejam só, não foi um vídeo amador que o Nicolas foi lá, segurou um celular, gravou e o vídeo bombou, não. Não, o vídeo foi editado, roteirizado, tudo pelo marqueteiro do senhor Jair Bolsonaro. Então nós queremos instaurar a CPI para descobrir quem liderou essa quadrilha, quem montou a quadrilha, quem deu as ordens para o cometimento do crime e o principal, quem financiou esse crime contra o povo brasileiro, contra a economia popular. Senta o dedo nesse vídeo, viraliza e cobra o seu deputado. Cobra o seu deputado, assina lá a CPI que o Janones está propondo para investigar o Nicolas Ferreira e a quadrilha dele. Com 171 assinaturas, a CPI está protocolada, o crime vai ser investigado e eu vou compor essa CPI para colocar o dedo na cara desses bandidos e esclarecer esse episódio de uma vez por todas. Vamos para cima, que Deus nos abençoe, conto com cada um de vocês. Estamos juntos. Chega a babar no final o André Janones. O histrionismo do Janones entrega a sua cara de pau. É muita gesticulação para tudo quanto é lado, porque falta conteúdo. Porque quem tem conteúdo fala serenamente. Esse é o Janones que foi flagrado defendendo rachadinha em gabinetes, no gabinete dele, para pagar despesas pessoais, posando de coitadinho que tinha feito muito gasto, como iniciativa pessoal dele, como a gente mostrou e analisou várias vezes aqui no programa. E ele está querendo enquadrar um opositor que fez um vídeo crítico, e o vídeo viralizou, teve um efeito político e acabou empurrando o governo Lula
para evitar maiores desgastes, há um recuo. Agora, o que tem de criminoso nisso? E olha só, o Janones, ele não está nem sequer na tribuna da Câmara, porque muitas vezes a gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal modulando, flexibilizando aquela imunidade parlamentar para punir parlamentar de oposição. E o Janones que fica aí chamando um opositor de bandido, de criminoso, falando em quadrilha, acusando os marqueteiros envolvidos na publicação de um vídeo, na elaboração de um vídeo. A gente exibiu no fim do último bloco o vídeo do André Janones dizendo que o deputado federal Nicolas Ferreira, no vídeo que ele fez, crítico à iniciativa do governo Lula relativa ao PIX, ele teria cometido um crime contra a economia popular. O curioso, Duda Teixeira, só um detalhezinho para eu chamar a atenção antes da sua análise, é que em determinado momento ele fala assim, não, uma das soluções, como o estrategista de propaganda virtual André Janones, ele fala assim, uma das soluções seria criar uma outra fake news para desviar a atenção da fake news deles. Mas nós não vamos... Aí ele se coloca numa pose superior moral, fala assim, mas nós não vamos nos rebaixar. O Janones defendeu isso publicamente durante a campanha eleitoral. Ele fez uma postagem no X dizendo que quando o bolsonarismo espalhava fake news, e obviamente o conceito de fake news do lulismo é qualquer coisa negativa para o governo Lula, não só fake news, os lulistas tinham que espalhar uma fake news, tinha que ser olho por olho, dente por dente, foi a expressão utilizada. E agora finge que não se rebaixa isso. Quer dizer, está se comportando um pouquinho mais depois de ter sido flagrado naquele áudio da rachadinha. Ricardo Kertzmann. Ô Felipe, o padrão é o mesmo, né? Ele ia falando, eu ia pensando comigo mesmo, assim, que coisa deprimente, né? A representação política do povo no Congresso é deprimente, porque o linguajar, a postura, as adjetivações, não que o Nicolas faça diferente, porque não faz. Eu sempre falo isso, esse tipo de parlamentar, eles se alimentam um dos outros, e a plateia, nós, os eleitores, acabamos, de alguma forma, entrando nesse circo e chancelando as atividades parlamentares deles, que, para mim, não produzem nada de útil para o debate político em alto nível, e muito menos para a sociedade. Eles produzem esse tipo de coisa. Ficaria melhor se o Janones apontasse de forma clara, né, o que está errado, quais são as mentiras, quais são os crimes, e a partir daí, sim, pudesse provocar algum tipo de reação. E não é só ele, porque agora é CPI, mas aí o Boulos, antes dele, ameaçou com um processo, outras autoridades do Estado falando agora em criminalizar o que eles chamam de desacreditar políticas públicas. Quer dizer, se eu não acredito agora numa política pública, eu vou ser preso por causa disso. Né? Hoje à tarde eu escrevi uma coluna sobre isso, né, no Antagonista, né, chamando todos eles de sovietes, porque é isso que me parece que eles são. Querem voltar ao modelo que havia lá na antiga União Soviética, na cortina de ferro, de prender todo mundo que não concordava ou que era opositor ao regime. É lamentável, Felipe. Isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece na Venezuela, isso acontece em Cuba. A gente faz uma grande cobertura a respeito disso. Na Nicarágua, em países que têm regimes ditatoriais, autocráticos. Duda Teixeira, André Janones, como o Ricardo observou, ele não pinça ali um elemento para trazer um contra-argumento. Ele sai simplesmente chamando de fake news, de crime, disso e daquilo. Aliás, Ricardo Kertzmann tem compromisso agora. Muito obrigado pela sua participação, Ricardo. Boa noite. Obrigado, boa noite para vocês. Fala, Duda Teixeira. Bom, o Janones, você lembrou bem, né? Ele se coloca ali como um professor de guerrilha digital. Acho que ele tem um livro, né? Acho que até que você já escreveu sobre isso. Mas o que ele faz aí nesse vídeo, ele está inventando um monte de coisa. Ele está criando factoides. Isso de dizer que o Nicolas fez um crime contra a economia popular, isso é mentira. O crime contra a economia popular é quando o sujeito faz uma fraude e ele provoca o prejuízo de outras pessoas, né? Em benefício próprio. Então, sei lá, um jogo de uma pirâmide, por exemplo, né? Ou vende uma coisa que não existe, estelionato, é disso que estamos falando. Isso é crime contra a economia popular.
O que o Nicolas fez é fazer uma análise da situação, né? Ele dá a opinião dele, coisa que ele, como deputado, o trabalho dele é esse, né? O Nicolas foi, acho que, o deputado mais bem votado no Brasil inteiro, e o que os mineiros que votaram nele querem que ele faça é isso que ele acabou de fazer, né? Fazer uma análise da situação, elogiar ou criticar as políticas do governo federal. É isso. Não tem crime nenhum. E o Janones ainda parece querer aumentar ainda mais a coisa, vai falando de quadrilha, né? Como se tivesse uma organização criminosa por trás do Nicolas, porque quando ele grava o vídeo, tem alguém cuidando da iluminação, o outro é o cameraman, então tem uma quadrilha, quer dizer, claramente ele inventou um monte de coisa que essas coisas não fazem o menor sentido. Olha, fake news não existe, né? Isso aí é uma bobagem, mas olha, quem está inventando fatos, falsificando, distorcendo, claramente é o Janones, não é o Nicolas Ferreira. Pois é, vamos a outra reação no Congresso ao caso Pix. O senador Magno Malta, do PL, protocolou um requerimento para que o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, seja ouvido pelo Senado a respeito de declarações feitas em uma coletiva de imprensa realizada na quarta-feira 15. Barreirinhas afirmou na ocasião que criminosos inescrupulosos estariam manipulando informações sobre o monitoramento de transações realizadas por meio do Pix. Aliás, a gente mostrou esse vídeo aqui do Barreirinhas falando isso. Eu chamei a atenção, tem político que está ligado aqui no Papo Antagonista, para essa expressão, criminosos inescrupulosos, e desde o começo dessa cobertura a gente aponta que eles não individualizam a conduta, eles não especificam quem cometeu o crime, por quê, qual foi o elemento criminoso, como é que isso se enquadra no dispositivo legal. Não basta simplesmente de falar, o sujeito pode ser enquadrado aqui nesse dispositivo, mas por quê? Qual o trecho da fala? Quem fez isso? Então, assim, o secretário da Receita, que é um órgão técnico que não deveria estar instrumentalizado política e ideologicamente, estava fazendo discurso político e de baixa qualidade. E o Magno Malta quer que Barreirinhas esclareça quem são os criminosos inescrupulosos e quais informações foram manipuladas. Esse tipo de iniciativa, e aqui Magno Malta já fez um monte de coisa aí, cada um avalia cada episódio específico. Estou falando desse episódio, dessa iniciativa. Você chamar a autoridade no Congresso Nacional, numa audiência, numa comissão, cobrar explicações. Porque a autoridade que preside, que é responsável ali por um órgão técnico, ela entra num discurso político de demonização, de desqualificação e até, eventualmente, de injúria contra alguém. Estou falando em tese, evidentemente, sem acusar. Então é preciso cobrar dessas autoridades, sim, explicação no fórum adequado. Mas, Felipe, enquanto você estava falando, eu falei assim, puxa, quais são os casos aí do governo petista instrumentalizando instituições de Estado para fazer uso político? E eu comecei a fazer uma lista aqui. Não, mas não vai acabar hoje essa lista. Não vai dar tempo de falar no programa. E eu estou achando que isso daí é uma das principais características desse governo do PT. Claro. A história só vai ser contada depois, né? Mas eu acho que a hora que lá no futuro alguém estiver contando desse nosso momento, vai lembrar disso, né? Porque, olha, às vezes eles se colocam ali como defensores da democracia ou estão numa guerra contra as fake news, mas o que eles fazem, a metodologia é essa, é usar instituições de Estado para fins políticos, para beneficiar ou o Lula ou o PT. Essa semana, o Banco Central, depois que publicou aquele videozinho ridículo lá, falando, infantilizado, né, falando que não vai ter imposto no Pix, uma coisa assim, em seguida tem uma publicação do Banco Central falando do vacilão das fake news. Então, parece uma menção indireta, assim, velada ao Nicolas Ferreira. Esse é um governo que usa as estatais o tempo inteiro para questões políticas, né? O tal do Janja Palusa, bota a Janja lá com o microfone para atacar o Elon Musk. O uso das instituições estatais
para fins políticos. E esse governo odeia as agências, né? Porque elas também representam esse poder estatal não partidarizado, não político. Embratur, a lista é longa aqui, né? Mas a gente teve a Embratur fazendo postagem também atacando Jair Bolsonaro. Aquela da investigação de funcionários fantasmas. A Agência Brasil, né? O que virou isso? A TV do Lula. Não era para ter aquelas programas de entrevista que fica só entrevistando petista ou gente aliada do governo para ficar atacando todo o resto. Com o entrevistador petista também. Exato. É um uso completamente partidarizado e equivocado das instituições, que a democracia exige isso, né? O fortalecimento das instituições inclui que elas sejam neutras, né? Que elas sejam usadas para o bem do Estado, da população, e não serem apropriadas dessa maneira.